Tudo o que nós vemos é pela luz. As pessoas à nossa volta, os planetas, as estrelas. E como a luz tem velocidade finita, ver é olhar para o passado. Alguns passados mais próximos, como olhar para uma pessoa ao seu lado, e outros muito mais distantes, como a luz que vem das estrelas a milhares de anos de distância das outras galáxias. Assim, os telescópios são nada menos do que aparelhos que nos permitem olhar com mais profundidade e mais cuidado para o passado distante através da luz. Oi, meu nome é Ana Bandeira, esse é o Astros e Gatos, e o vídeo de hoje é sobre telescópios. Astros e Gatos! Eu vou deixar a abordagem histórica mais de lado, mas para quem gostar da abordagem histórica, a que eles mostram no Astronomia e Astrofísica é muito boa. O objetivo principal dos telescópios é condensar a luz em uma região menor, tal que a intensidade dela fique maior e permita a melhor visualização da parte do céu observada. Primeiramente, existem dois tipos de telescópios, os refratores e os refletores. Os telescópios refratores se baseiam na refração, ou seja, seus aparatos ópticos são unicamente lentes. Já os refletores não possuem apenas lentes, apesar de possuírem, mas também espelhos como principal instrumento óptico. Outro fator importante do qual todos os telescópios dependem é que, como na maioria das vezes observamos objetos muito distantes, podemos aproximar os raios incidentes como raios paralelos. Além disso, a objetiva é a primeira lente pela qual os raios passam e a ocular é a lente imediatamente antes do seu olho. Dentre os telescópios refratores, destacam-se dois: o galileano, ou luneta, e o kepleriano, o modelo de refrator mais usado atualmente. O galileano constitui uma lente convexa e uma côncava. Os raios incidem paralelos na lente convergente, aglutinam-se e são tornados paralelos de novo na lente divergente. Assim, podemos concluir que a distância entre o foco da objetiva com o ocular e o foco da ocular com o ocular, ou seja, a distância focal da ocular, devem ser as mesmas, pelo princípio de reversibilidade dos raios de luz. Assim, deve-se calibrar o telescópio de modo que a distância entre as lentes seja a diferença entre o foco da objetiva e o foco da ocular. Já o kepleriano constitui-se em duas lentes convexas. Os raios incidem paralelos na objetiva, que converge eles, tal que a ocular é colocada após o foco da objetiva. Com isso, vem uma das principais características do telescópio kepleriano, que é que as imagens dele estão de ponta cabeça. A luz passa pela objetiva, que converge os raios novamente e faz com que eles saiam paralelos de novo. Pelo mesmo princípio do galileano, a distância entre a objetiva e o ocular do kepleriano é o foco da objetiva somado com o foco da ocular. A maioria dos telescópios profissionais fabricados hoje é refletor, destacando-se três modelos principais de foco: o foco newtoniano, o foco Smith-Cassegrain, que na verdade é um catadióptrico, e o foco QD. O newtoniano tem um espelho côncavo e um plano, com 45 graus de inclinação. A luz entra paralela e bate no espelho, que converge para o foco. Antes do foco, há um espelho a 45 graus de inclinação do eixo óptico, que vira o que falta para o foco para o lado. Muitas vezes há ainda um ocular, que permite o ajuste para que os raios saiam paralelos. Quanto ao Cassegrain, ele tem um espelho côncavo e um convexo. A luz entra paralela, bate no espelho côncavo, que converge os raios até o espelho secundário, que abre esses raios um pouco, permitindo uma maior distância focal num telescópio de tamanho físico menor. E por fim, o foco QD é uma combinação de espelhos planos e um espelho côncavo, como mostrado na imagem, que leva os raios até geralmente uma sala com detectores. Porém, a cada reflexão, uma parte da intensidade luminosa é perdida, o que é uma grande desvantagem para telescópios como esse. Esse grande número de montagens e classificações é devido principalmente às aberrações. A primeira é a aberração esférica, que acontece em ambos refletores e refratores, e se dá porque os raios próximos ao eixo óptico são refletidos ou refratados de maneira diferente do que os distantes, o que tem a ver com as condições de Gauss que eu comentei no vídeo anterior, tornando o foco, em vez de um ponto, um segmento de reta, e assim a imagem não ficando tão nítida dependendo de onde você observa ela. Já a aberração cromática acontece só em refratores, porque o índice de refração da luz varia de acordo com o comprimento de onda da luz incidente. Como a luz que recebemos das estrelas é uma composição de vários comprimentos de onda, e o foco da lente depende desse índice de refração, o resultado é que para cores diferentes, há focos diferentes. Existem até lentes corretoras, como a Crown Flint, que servem para consertar essa dispersão a partir do número de Abbe, que mede a dispersão causada pela aberração cromática e o foco da lente. Além dos tipos de telescópios, existem diferentes montagens. A montagem usada depende do objetivo da imagem. Por exemplo, imagens de longa exposição e imagens rápidas, porém em diversos lugares diferentes, devem utilizar montagens diferentes.
Todas essas montagens se baseiam em 2 eixos para localizar os objetos. De maneira simplificada, mapeamos o céu baseado em algumas coordenadas. O sistema alto-azimutal é mais intuitivo, porém depende do local, do horário e do dia do ano observado. Ele tem 2 eixos, a altura, ou seja, o ângulo que a estrela faz com o horizonte, e o azimuth, o ângulo que a estrela faz com a direção norte na direção leste, oeste e sul. Percebam que ele é bem mais intuitivo, porque ele só se baseia no quão alta e o quão virada está a estrela. Já o sistema equatorial é menos intuitivo, mas é mais universal. A gente mapeia a esfera celeste, ou seja, a projeção do universo em uma esfera de raio infinito ao redor da Terra, no qual a Terra estaria aqui dentro. A projeção do equador geográfico na esfera celeste é o equador celeste. A projeção do polo norte geográfico, ou seja, o eixo ao redor do qual a Terra gira, é o polo norte celeste. Assim, a esfera celeste gira, lembrando que quem gira, na verdade, é a Terra, mas no nosso referencial quem gira é todo o resto. Enfim, a esfera celeste gira ao redor desse eixo formado pela união entre o polo norte celeste e o polo sul celeste. Existe ainda um ponto no equador celeste que chamamos de ponto vernal, ou ponto gama, ou ponto de Ares, que serve de referência. Assim, por exemplo, esse aqui é o equador celeste aqui. A declinação é a distância angular entre o ponto e o equador celeste, como se fosse a latitude, e a ascensão reta é a distância angular entre a projeção do ponto no equador celeste e o ponto vernal. Tudo isso para explicar que a montagem de um telescópio que se baseia no sistema alto-azimutal, ou seja, que os eixos da montagem se movem para cima e para baixo e de um lado para o outro, é o da montagem alto-azimutal. Já o telescópio que se baseia no sistema equatorial é o de montagem equatorial. Numa montagem equatorial, você alinha o telescópio ao polo elevado, ou seja, ao polo celeste que está visível de onde você está observando, e os eixos se mexem tal que a declinação e a ascensão reta, independentemente da horizontal e vertical, porque você consegue aumentar a distância angular entre o polo e o astro, chamada distância polar, tal que a distância polar mais a declinação somam 90 graus, e gira ao redor de um eixo de 90 graus, ou seja, o eixo de ascensão reta. A vantagem da montagem alta-azimutal é justamente que ela é mais intuitiva, sendo mais fácil de apontar mais rapidamente. E a vantagem da equatorial é que, ao mover o eixo da ascensão reta, você pode, assim, acompanhar o astro, permitindo medidas de longa exposição com maior facilidade. Um fator importante é que a sensibilidade de um telescópio depende da área da sua objetiva, permitindo ou não maior captura de luz, sendo assim inversamente proporcionais. Concluímos assim que o produto do tempo de exposição pelo quadrado do diâmetro é uma constante para o mesmo tipo de telescópio. Além do diâmetro, outra grandeza fundamental no telescópio é o foco da objetiva. Ele vem por meio da razão focal, que é a razão entre a distância focal e o diâmetro dela. Isso é importante também, porque o aumento do telescópio se relaciona com essa distância focal, tal que o aumento é a razão entre a distância focal do objetivo e a distância focal do ocular. Essa dedução vem de uma semelhança de triângulos aplicada a imagens produzidas por 2 lentes ao mesmo tempo. Apesar do aumento, existe um limite de observação que depende do brilho do astro que chega até nós, ou o fluxo. Apesar de ainda não ter um vídeo de fotometria no canal, já adianto que existe uma equação que descreve a magnitude, chamada equação de Pockström, e uma que relaciona a magnitude, ou seja, o quão brilhante é um astro, tal que quanto menor a magnitude, mais brilhante o astro é, com o diâmetro do coletor. Considerando o caso no qual olharíamos para um telescópio com nossos olhos, a comparação fica essa aqui, onde o diâmetro da pupila varia de pessoa para pessoa e a depender do quão escuro está o local, dando assim a magnitude limite para a qual conseguimos enxergar com o telescópio. Além da magnitude limite, outro fator limitante de um telescópio é o limite de resolução, ou seja, a distância angular mínima entre 2 objetos para que eles possam ser distinguidos como diferentes. Quando a luz passa por uma fenda, ela sofre um fenômeno chamado difração, onde há o espalhamento dos raios e um ponto que era limpo é visto como um ponto e um borrão ao seu redor, chamado disco de Airy. Quando juntam-se 2 pontos, fica mais difícil saber quando eles estão juntos ou não, justamente por causa desse disco. Como a definição de pontos diferentes é bem subjetiva, tipo, eu posso enxergar 2 pontos como diferentes, mas você me fala que esses 2 pontos são o mesmo ponto, foi estabelecido um critério chamado critério de Rayleigh, que mensura o limite baseado na fração da intersecção das curvas de intensidade luminosa. Usando o critério combinado a transformada de Fourier para as franjas de intensidade luminosa, e de novo, esse critério está melhor deduzido na astronomia e astrofísica, obtemos o seno do ângulo mínimo de separação, em função do diâmetro e do comprimento de onda, onde se θ é muito pequeno, seno de θ é aproximadamente θ.
O campo de visão de um telescópio tem a ver com o ângulo que pode ser visto com esse telescópio. O campo de visão de um telescópio é o campo da ocular dividido pelo aumento. Afinal, quanto maior o aumento, mais a ampliação e menor o campo de visão. Além disso, podemos relacionar o ângulo entre dois objetos e a sua distância no detector. Utilizando os triângulos semelhantes mostrados aqui, a gente pode concluir que o tamanho do detector S é o produto da tangente da separação angular pelo foco, onde se θ for muito pequeno, a tangente de θ é aproximadamente θ. Além disso, correlacionando o raio do objeto real, a distância desse objeto e seu tamanho no detector, obtemos que a razão entre o raio do objeto real e a distância desse objeto até nós é igual à razão entre o tamanho do objeto no detector e a distância focal do objetivo. Apesar de todas as classificações que eu acabei de falar aqui, os telescópios são muito mais complexos e a óptica é muito mais maleável. Por exemplo, eu ganhei esse telescópio aqui. Quando você olha por aqui, você percebe que o que tem aqui, na verdade, é um espelho. Eu imediatamente supus que fosse um newtoniano, porque esse é o desenho de um newtoniano e esse aqui é o telescópio. Só que, numa análise mais profunda, a gente tem que lembrar que o newtoniano aqui atrás tem um espelho convergente e esse espelho de 45 graus está mais para cá. Então, na real, apesar de ter um espelho, esse telescópio aqui é um refrator. Ele, inclusive, é um refrator kepleriano. Eu percebi que é kepleriano, não galileano, porque a imagem está invertida. E isso aqui que está na minha mão é ocular. Porque o que acontece na real é que você tem todo o aparato de um kepleriano, a única diferença é que com ele você pode inclinar essa distância que falta para o foco e assim diminuir o tamanho do telescópio. Então, por causa dessa gambiarra aqui, eu acabei fazendo sem querer um telescópio ao mesmo tempo alto-azimutal e equatorial. E eu tava tentando apontar pro meu gato. Mas como, tava muito difícil, porque o meu gato tá muito perto, aí eu decidi apontar pra luz na almofada, na parte verde do cabo da medalha. Aí, deixa eu tirar o zoom. Aí, quando você olha aqui, ó. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem com seus amiguinhos que gostam de telescópios e tal. E esse é o Astros e Gatos.